sou Nayara, seu canal Dignidade Não Cabe Aqui. Eu comecei a ler esse livro em março de 2016, terminei ele em setembro de 2017. Mas como o próprio autor também sugere, eu fiz o exercício de deixar de pensar só na partida e na chegada e aproveitei a travessia. O livro de hoje é o incrível Grande Sertão Veredas, um livro clássico, temido por muita gente, temido por mim também, não necessariamente pelo tamanho dele, que não é tão grande assim, tem 400 e poucas páginas. Para quem lê Senhor dos Anéis, Outlander, Harry Potter e outras coisas, é um livro até pequeno se for comparado com eles. Mas pelo tipo de linguagem que o Guimarães Rosa usa aqui, pelo tipo de narrativa que ele traz aqui, e que me trouxe muitas dificuldades, mas muitas alegrias também, como a própria história que ele me apresentou. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como é que foi a minha travessia ao ler Grande Sertão Veredas. Eu selecionei 8 tópicos que Guimarães apresenta aqui e que me tocaram, que me chamaram, que dialogaram comigo nessa leitura. O primeiro tópico que me chamou mais atenção foi o tema da memória. O livro conta a história de Riobaldo, que é um jagunço, e que no sertão, dos Gerais, e que passa pela Bahia também em algum momento, ele começa a contar para um visitante a história dele. Esse homem já não é mais jagunço nessa época, já tem uma certa idade, e ele começa a rememorar tudo que ele viveu naquele período. E que ele começa a contar essa história como uma forma de entender a própria história, de entender o que aconteceu com ele, entender os sentimentos que se desenrolaram naquela travessia. Falar de memória em Grande Sertão Veredas está muito ligado a falar da travessia, que é o tema recorrente de Guimarães e acho que talvez seja o tema principal desse livro. Eu não diria que o tema principal desse livro é o amor, como muita gente fala, o amor de Riobaldo por Diadorim, que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu acho que o tema principal é a travessia, tanto física quanto metaforicamente. Foi a travessia física que permitiu Riobaldo conhecer, encontrar e vivenciar muitas coisas na vida dele. E ao mesmo tempo, nessa travessia física, ele conseguiu fazer, ele se propôs a fazer e ele sofreu ao fazer também muitas travessias metafóricas, emocionais, psicológicas na vida dele. Inclusive, essa narrativa que ele faz que se tornou o livro é uma travessia também. Quando ele começa a caminhar pelas suas memórias e trazer esses sentimentos que estavam acoplados a essas memórias e entender como é que a vida dele chegou àquele ponto em que ele encontra o visitante. O terceiro ponto é o saber, e aí eu achei muito interessante não só como Guimarães Rosa apresenta os diversos saberes nesse livro, em especial o saber de Riobaldo, e como isso me afetou, porque eu preciso confessar que inicialmente, quando eu vi a forma como Riobaldo, um jagunço, falava de amor, falava de sentimento, falava de filosofia, eu fiquei chocada, e eu me perguntava como é que um cara que é um jagunço pode fazer isso. E aí eu me dei conta, minha ficha caiu de que esse pensamento, esse simples questionamento, como é que um jagunço pode fazer isso, era fruto tão somente da minha arrogância enquanto pessoa letrada. Assim, por que um jagunço não poderia ter uma vida interior tão rica quanto a minha e poderia falar disso tão bem quanto eu, ou quanto qualquer outra pessoa? Porque ele não tinha um saber acadêmico? Que diferença isso fazia na comunicação desses sentimentos que ele experimentava? Riobaldo falava coisas aqui, ok, eu sei que foi pela boca de Guimarães Rosa, mas a gente ouve isso no dia a dia, nos pacientes que eu atendo, nas pessoas com quem eu converso. A gente encontra diversos saberes tão importantes quanto, ou até mais, que os saberes acadêmicos. E aí, na hora que eu me questionei como pode um jagunço falar dessa forma, minha ficha caiu imediatamente, Como posso eu perguntar isso? Porque ele é um jagunço, ele tem a vivência dele, ele tem o saber dele. E é isso que Guimarães traz pra gente, de que todo mundo tem o seu saber e pode comunicar pra gente, a gente pode crescer e aprender com isso. Riobaldo fala muito o tempo todo de que ele é um homem nem corajoso nem medroso, ele é um homem comum, ele é um homem como todos os outros, ele é um homem que sofre, que ri, que chora, que teve perdas, que teve ganhos, que se apaixona, que odeia, que acredita em Deus e no diabo e se acha bom e se acha ruim e tem medo dele, tem medo dos outros e às vezes encontra uma coragem insana e um medo profundo. E eu acho que uma das coisas mais bonitas desse personagem, Riobaldo, é isso, que ele é múltiplo, como todos nós somos. E ele é variável, ele é instável e ele é extremamente passional, apesar de uma calmaria externa. Tem uma parte que ele diz assim, que apesar de muito calmo, as pessoas sempre tiveram muito medo dele. E ele não entende muito bem o porquê. E talvez, quando eu lia, eu entendia isso. Eu tinha um medo, mas ao mesmo tempo uma admiração por ele, porque ele era múltiplo, ele era a possibilidade em forma de pessoa, em forma de gente. O quarto tema que eu escolhi, eu já adiantei e falei no tema 3, que é o tema do homem comum. E Guimarães apresenta, claro, Riobaldo é o personagem principal aqui, Mas ele apresenta vários outros personagens, vários outros homens e mulheres. E como todos eles são comuns, comuns não no sentido de
vazios ou de pouco conteúdo, mas comuns no sentido de ordinários, como pessoas de que você encontra comumente na vida e que poderia ser inclusive você. Várias perguntas que Riobaldo faz para ele mesmo, várias dúvidas que ele tem, são dúvidas existenciais. Eu assisti o vídeo de uma professora, eu vou deixar aqui embaixo o link pro vídeo, porque eu esqueci o nome dela, infelizmente, mas que ela discute isso, de que o livro de Guimarães Rosa, ele é um clássico e ele é atemporal e que ele não deve ser considerado como regionalista, porque a amplitude e a grandeza de Grande Sertão Veredas reside justamente no fato de que Guimarães discute aqui temas humanos, temas existenciais, temas extremamente amplos que não só, assim, ele fala do sertão, mas o sertão é o mundo, o sertão é tudo, o sertão é o universo, o sertão está dentro de nós, o sertão somos nós. Então é fascinante observar isso, observar personagens que são homens tão comuns e por isso mesmo guardam tanta riqueza, tanta potência no que eles trazem pra gente. O quinto tema é o medo que Riobaldo traz do que o homem é capaz, do que somos capazes. E aí ele fala da impulsividade, da não empatia com o sofrimento do outro, do não pensar antes de agir e de, muitas vezes, ele querer que tudo seja preto ou branco, bem ou mal, que o mundo tem uma linha divisória, né, que defina as coisas, mas que o mundo não é assim. E isso desorganiza ele. E ele não sabe muito bem como lidar. Isso também pra gente, né? Se o mundo tivesse um manual de instruções, se tivesse regras bem definidas, talvez fosse mais simples pra gente conseguir transitar nesse universo, mas tudo bem, trouxesse menos possibilidades, mas talvez fosse menos angustiante. Quando a gente tem um universo de possibilidades, essa liberdade traz alegria e potência, mas também traz uma série de angústias, porque escolher uma coisa é você abrir mão de tantas outras. E você avaliar uma coisa é você levar infinitas variáveis em consideração e mesmo assim nunca ter uma certeza do que é que você escolheu. O tópico 6 é quando eu falo da filosofia de Riobaldo, né? Em que ele fala do que é viver, do que é a vida, qual é o sentido da vida, como achar um caminho na vida, como fazer as escolhas. E aí tem passagens muito interessantes que eu selecionei em 4 páginas, quando ele fala que viver é etc., viver não é entendível, o sertão é dentro de nós e o silêncio. O silêncio é a gente demais. Essa foi uma das frases mais bonitas. Eu chego a me arrepiando enquanto estou falando aqui, porque eu selecionei 2 frases. Muita gente fala do nonada, né? O nonada não teve uma significação tão importante para mim, assim, curiosamente. Guimarães Rosa trazer tanto questionamento, tanta metáfora, tanta elaboração, tantos insights pela boca de um jagunço é genial. E desmonta a gente de uma forma encantadora e incrível e fascinante. É um livro que eu acabei de ler, mas continua me acompanhando, acho que vai me acompanhar assim por toda a vida, acredito. O 7º ponto é o ponto que todo mundo destaca quando fala de Grande Sertão Veredas, que é essa grande história de amor entre Riobaldo e Diadorim. E é incrível como a angústia de Riobaldo por não entender o que é esse amor, que amor é esse, que é disfarçado de amizade, mas que ele entende em certo ponto que não é amizade, é diferente disso. Eu não digo nem que é mais, porque não é uma questão de gradação, o que é mais, é amor ou é amizade, porque a amizade também é amor, mas ele não entende muito bem como é isso dele ser homem e amar um outro homem. Isso para ele é extremamente enlouquecedor em alguns momentos, mas ele aceita aquilo, como ele vai aceitando aquilo no coração dele, é muito bonito, é muito emocionante. As frases dele descrevendo o amor por Diadorim, embora não sejam declarações diretas para Diadorim, mas quando ele fala pra gente do amor dele por Diadorim, são das coisas mais lindas que eu já li sobre amor. E o último ponto que eu queria falar com vocês, que é um ponto que também me emocionou muito, que é a relação de Riobaldo com Deus. Riobaldo nesse livro tem a questão do pacto, né, com o diabo, mas a relação que ele estabelece com a fé, com Deus, é muito bonita. E aí eu falei que 2 frases me emocionaram muito nesse livro. Uma foi sobre a questão do silêncio e a outra foi sobre Deus, quando ele fala que Deus é alegria e coragem. Então, para terminar esse vídeo, que ficou talvez meio atropelado assim as ideias, mas é porque a travessia foi complicada. Como eu disse, março de 2016 para setembro de 2017, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Eu parei, eu voltei, eu desisti, eu recomecei, eu renovei energias, eu parei o canal nesse período, voltei com o canal. Então, eu acho que esse livro trouxe algumas mensagens importantes para mim. Uma de que a travessia é mais importante do que a partida e a chegada. Entender o que está nesse meio, porque senão a gente sai de um ponto e chega em algum lugar que a gente não sabe de onde veio nem para onde vai. Então, aproveitar essa travessia
externamente e internamente é fundamental. E aí eu fico com duas frases. Uma está na página 345, que diz: o Senhor sabe o que o silêncio é? É a gente mesmo, demais. E a outra é: Deus é alegria e coragem. Eu acho que é uma frase que é tão simples, é tão singela, ela é quase pueril, mas ela é de uma verdade tão absoluta que talvez sejam dois dos sentimentos mais potentes e complementares: alegria e coragem. E pensar num Deus que é alegria e coragem, para mim, traz uma força que chega a me emociona. Então é isso, esse vídeo foi para compartilhar com vocês as minhas impressões sobre essa grandeza que é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Eu já queria ler tudo de Guimarães Rosa. Depois desse livro eu tive certeza que eu vou ler tudo de Guimarães Rosa, porque esse cara é genial. Eu não tive tanta dificuldade assim com a leitura, com os termos que ele traz, os termos sertanejos. Talvez porque eu seja do Nordeste e muitos desses termos aqui me eram familiares de algum modo. Mesmo os neologismos que ele traz não me deixaram sem entender, ou desconfortável, ou me complicaram tanto. O que eu perdi às vezes era a musicalidade, a forma, a compreensão das frases. Então foi um livro que também demorou muito de ser lido, porque eu li todo em voz alta. Sim, eu tenho essa estratégia que eu não sei como, mas construí desde pequena, acho que muita gente faz também. Sempre que tem algum texto difícil para eu compreender, eu leio em voz alta. E aí eu li Grande Sertão Veredas todo em voz alta. Isso me cansou muito, cansou minha garganta muito, mas eu acho que deixou, assim, imprimiu na minha cabeça essa história muito mais. Tem trechos que eu lembro que são extremamente fortes. Eu tô querendo ver a minissérie, não deu tempo de ver antes de fazer esse vídeo, mas eu queria soltar logo esse vídeo, porque eu tava ansiosa pra fazê-lo e para conversar com vocês. E pelo que, se eu não me engano, no canal Viva vai começar a reprise dessa minissérie a partir do dia 18 de dezembro. Então, quem nunca viu, quem já viu e quer rever, quem quer ler o livro antes da minissérie, acho que vai ser uma oportunidade bacana. Lê o livro, Grande Sertão Veredas, e vai assistir, porque pelo que eu soube também é uma preciosidade, a minissérie Grande Sertão Veredas, que vai ser exibida no canal Viva a partir de 18 de dezembro. É isso, um beijo, até mais. Tchau.